2023 já chegou com cuidados novos aí. Os check-ups e as metas aí para um ano saudável já estão aí no calendário de muitas pessoas. E cuidar da saúde, dar um pontapé inicial nesses cuidados aí faz toda a diferença, não é mesmo? Nós vamos trazer todas essas dicas e curiosidades no nosso quadro Momento Saúde. Bom, e nós estamos aqui hoje com o Dr. Marcelo Miranda, que é endocrinologista, e a doutora Maiara Pacheco, que é cardiologista, para trazer todos esses cuidados para a gente. Porque assim, doutores, muito boa tarde para vocês. Um complementa o outro, não é mesmo? Com certeza. A endocrinologia precisa da cardiologia e vice-versa. Eu, como endocrinologista, posso dizer que o check-up deve começar pela cardiologia. Pela cardiologia? Porque minha esposa é cardiologista, então ela deve estar assistindo. Tem que começar por lá, viu, doutor? Senão vai ter problema em casa. Mas brincadeiras à parte. Qual é o primeiro especialista para quem está querendo, por exemplo, começar um check-up? Beleza, comecei o ano, quero fazer o meu check-up. Para quem o paciente vai recorrer primeiro? Para o cardiologista ou para o endocrinologista? Olha, isso é uma pergunta bem interessante. Eu acho assim, que ele tem que procurar um clínico, tá? A mulher, por exemplo, muitas vezes até procura um ginecologista, né? Uma ginecologista para fazer esse acompanhamento. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o cardio, principalmente depois dos 50, né, Marcelo, seria a primeira especialista. O primeiro especialista. É, e a gente vai direcionando. Isso depende também um pouco do objetivo do paciente, Sim. né? Hoje é muito comum as pessoas procurarem o endocrinologista porque estão precisando fazer a prevenção de diabetes, porque estão preocupados com gordura no fígado ou, claro, o controle do peso, né? Então, normalmente o paciente vai passar pelas duas especialidades, principalmente quando o ano começa e precisa colocar a saúde em dia. Começa lá com aquelas metas, não é, doutor? E, doutor, os primeiros cuidados com a questão hormonal aí, e o metabolismo, ele pode ajudar, assim, você mencionou sobre a perda de peso, eles podem ajudar nessa questão da perda de peso para quem está almejando, assim, essa expectativa? O que acontece é que quando a pessoa se vê acima do peso, ela tem uma série de alterações hormonais que vão perpetuar o excesso de peso. Então, muitas vezes a gente vai cuidar simultaneamente das alterações hormonais e do peso, porque um vai interferir no outro. Então, a gente tem que fazer essa avaliação inicial para saber se tem algum hormônio que possa estar influenciando negativamente no peso e vice-versa. E, doutora, todo começo do ano é uma oportunidade para a gente repensar nos nossos hábitos, aí na nossa rotina? É um começo, assim, de reflexão, principalmente para a nossa saúde? Com certeza, eu acho. A gente, no final do ano, sempre pensa, o que eu quero para o ano que vem, o que eu vou fazer, vou perder peso, vou ganhar massa magra, vou comer melhor. Então, eu acho que é importante um pontapé aí de um médico, de um especialista, até para ajudar nesse caminho, né? Doutor, e o sono? A gente sabe aí que ele é muito importante nessas horas de descanso. Como que ele pode incluir nessa meta desses check-ups? Muitas vezes a pessoa pensa que ela só vai dormir bem quando está de férias, né? Aí depois que o ano começou, ela vai dormir do jeito que der. E eu acho que isso não é uma boa ideia, porque as pessoas acham que estão perdendo tempo quando estão dormindo. E é muito pelo contrário, elas preparam a mente para o dia seguinte, né? Então, é importante que as pessoas tenham um horário para dormir que seja fixo ao longo do tempo. Lógico, vai ter sessões ao longo da semana, do mês. E um número de horas de sono também que seja mínimo, que em geral a gente considera, para a maior parte das pessoas, em torno de 7 horas. Algumas pessoas precisam de 8, 9 horas, outras dormem bem com 6, mas raramente uma pessoa vai dormir bem com menos de 6 horas. Você diz em relação a essas horas, doutor, com uma faixa etária de qual idade, mais ou menos? A gente está pensando na população adulta. É natural que com o envelhecimento as pessoas muitas vezes precisem de menos horas de sono. Já um adolescente, em média, segundo alguns estudos, precisaria de 10 horas de sono. Porque dorme de tarde, os pais deixam, né? Por enquanto. Mas, por outro lado, a tela muitas vezes faz com que eles suprimam várias horas de sono durante a noite, né? Então, foi-se o tempo em que o adolescente dormia realmente muito, como a gente tem na nossa imaginação, né? Sim. Hoje em dia a gente vê os adolescentes dormindo cada vez menos porque vão até madrugada dentro. Então, é muito importante que a gente preste atenção também como pais. Com certeza. Eu tenho 2 em casa, né, doutor? Então eu fico sempre em alerta. E você mencionou aí sobre a questão das telas aí. É hoje um alerta para os pais tomarem mais atenção em relação a essas telas, tanto para as TVs quanto para os celulares?
Nos estudos científicos, eles calculam o tempo de tela de uma pessoa, não só adolescentes, mas também os adultos, como um fator de risco para problemas como diabetes e problemas cardiovasculares. O tempo de tela significa um tempo sedentário. E isso pode neutralizar o tempo que a pessoa passa fazendo exercício físico. Então, muitas vezes, para cada tempo de tela, a pessoa teria que ter o dobro de tempo fazendo atividade física para poder ter uma proteção para a sua saúde. E ainda falando do sono, doutor, o sono ele pode ser aí um equilíbrio, ele pode trazer um equilíbrio hormonal aí, um controle para quem está perdendo peso, para quem quer perder peso? E aí? Os hormônios, eles seguem um ciclo circadiano, ou seja, eles têm um comportamento que varia ao longo do dia. E o período noturno é fundamental para que haja o equilíbrio dos hormônios durante o dia. Se a gente tem um sono inadequado, hormônios que deveriam estar baixos estão muito altos e vice-versa. E com isso a gente tem um desequilíbrio hormonal que pode favorecer o ganho de peso, o diabetes e problemas cardíacos. Até a compulsão também, né, Marcela? A compulsão? É verdade, você pode desregular o apetite. A pessoa que dorme um pouco ou que passa a noite acordada, muitas vezes vai ter mais apetite durante o dia e vai ter mais impulso para buscar alimentos. A gente até trouxe na semana passada, doutor Izu, a questão da diferença, né, da fome com a compulsão alimentar, que é muito diferente, vai muito com o emocional. Por isso que, ou seja, o sono, essa parte emocional, tem que estar muito alinhada, não tem? Eu acho que você pode falar sobre exercício, Mayara, porque o exercício também é uma parte importante do equilíbrio emocional. Com certeza. Para quem pratica atividade física, doutora, a ansiedade ali, para quem tem muita ansiedade, a atividade física, então já é Olha, é uma coisa que eu falo muito no recomendado. consultório, até meus pacientes sabem. Eu falo, vou puxar a orelha de novo, atividade física, isso é muito importante. Até ajuda a gente a se alimentar melhor, né? A pessoa se sente mais disposta a comer bem, a se alimentar melhor, a ter vontade de ir para academia ou fazer qualquer outra atividade física. Então isso é super importante. E do sono, eu tenho um bebezinho pequeno, agora tá com 1 ano e pouco. De madrugada, ele acordava tanto, o que eu fazia? A recompensa, chocolatinho, um pãozinho de madrugada. Então, isso é verdade. E a amamentação também, que é muito importante, né? E a amamentação. Que tem que incluir nessa rotina, viu, doutora? Tem que incluir. A doutora em casa é mãe. É, isso. E, doutora, ainda falando sobre atividade física, existe um horário específico aí para as pessoas colocarem esse hábito aí na rotina das pessoas, deles mesmos? Olha, o que eu oriento meus pacientes? O melhor horário para o paciente. Se você funciona bem de manhã, se você funciona bem à tarde, se você pode fazer atividade física de manhã, então faça, vai ser isso. Eu até prescrevo agora nas minhas receitas. Olha, você vai fazer atividade às 7 horas da manhã, que é o que dá. Então, 7 horas da manhã, o que você vai fazer? Uma caminhada, uma academia? Escrevo. Então, tá ali. É como se fosse remédio. Vai tomar o AS, tá horário. Vai fazer academia, tá horário. Exatamente. É como se tem que estar na lista ali. É a receita, né? Isso. É aquela receita, né, doutora? Isso. E, doutora, toda essa preocupação aí com o emagrecimento e a alimentação tá diretamente ligada aí à saúde do coração? Olha, está ligada sim. A gente fazer atividade física, a gente estar no peso adequado, ajuda a prevenir muitas doenças, né? Diabetes, pressão alta, colesterol. Então, sim, está ligada. E antes mesmo, né, das pessoas, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo, eu vou começar a fazer uma atividade física agora em 2023. É muito importante, doutora, ter esse acompanhamento do cardiologista, né? E não começar, por exemplo, a minha vizinha começou a fazer uma caminhada, vou fazer também. Tem que ter esse alerta, não tem? Com certeza, é importante. Pelo menos uma única consulta, passar no médico, dar uma conversada, explicar as comorbidades que tem, quais são os problemas de saúde, problemas físicos, até problemas emocionais entram nessa, pra gente escolher juntos aí a melhor atividade física para esse paciente. Acho que a pessoa pode começar fazendo uma atividade física mais leve, como uma caminhada, até que ele procure o especialista para poder ter essa orientação sobre até onde ele pode avançar nesses exercícios, né? Mas é sempre possível ficar mais ativo no dia a dia. Não só ir para uma academia ou fazer um esporte específico, né? A pessoa pode ter esse cuidado de usar mais escada, ficar mais tempo em pé, né? E outras atividades que envolvam se deslocar sem precisar necessariamente programar um exercício. Então é importante ter as duas coisas, um exercício programado e uma rotina mais ativa.
Com certeza. E além dessas dicas, doutores, você como endocrinologista e a doutora como cardiologista, existem algumas recomendações que vocês querem passar para o pessoal de casa que está nos assistindo para, vamos fazer o check-up de saúde agora, que é importante, viu? E aí, que dica, que recomendação que vocês dão? Eu começo dizendo que as pessoas têm que começar o ano querendo mais daquilo que faz bem para elas, que é da responsabilidade delas com o próprio corpo, e um pouco menos daquilo que simplesmente traz uma satisfação e prazer. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, e esse é um bom caminho para a gente começar o ano, né? E aí buscar a orientação de um endocrinologista para ter um acompanhamento do excesso de peso, de uma forma responsável também, não fazer só as suas atividades físicas e fechar a boca, como todo mundo diz, mas ter uma orientação de quais são as metas para o seu controle de peso, ver como é que estão os seus exames hormonais e colesterol, açúcar. Então, o acompanhamento profissional do endocrinologista é importante nesse momento para poder fazer a prevenção das doenças. Com certeza. E, doutora? E a visão do cardiologista? E aí? Olha, eu acho que a gente tem que pensar em envelhecer com saúde. Isso é muito importante, né? Agora, a pessoa mais novinha, 30, 40, 50, está tudo bem, não sente nada. Eu acho que tem que pensar, almejar aí o futuro, né? Pensar, vou envelhecer com musculatura, com hábitos saudáveis, se alimentando bem, tendo atividade física regular. Eu acho que pensar isso ajuda, sabe? Porque e vencer a preguiça, né? Porque dá preguiça. Vamos combinar, dá preguiça, né? Mas é aquela coisa, né? Tem que entrar no hábito aí. Tem que entrar no hábito. Antes do primeiro mês já começa. Exatamente. Já começa a colocar na rotina. E se você tem alguma dúvida, já manda aqui pra gente no nosso WhatsApp exclusivo do Band Mulher, que é o 19 99196 9255. Doutores, eu vou chamar participações aqui que o pessoal de casa tá querendo saber, viu? Vou pedir aqui pra colocar no nosso telão perguntas. A Sônia de Sorocaba gostaria de saber o que fazer pra dormir bem. Não consigo dormir bem já faz algum tempo, tenho 52 anos. Será por causa da menopausa? E aí? Olha, a menopausa é uma condição que frequentemente causa insônia, mesmo em pessoas que não têm aqueles calores ou outros sintomas típicos da menopausa. Então é importante colher uma história clínica bem personalizada, né, individualizada, para saber se aquela insônia tem uma relação com aqueles hormônios, a falha dos hormônios da menopausa ou não, né? Mas é uma causa frequente. E é lógico, ela sempre vai precisar de uma orientação profissional, porque muitas vezes ela não precisa necessariamente do médico. Muitas vezes a pessoa se prende em relação à insônia, achando que ela vai precisar de uma medicação. Mas às vezes o médico vai conseguir orientar alguns hábitos, como por exemplo a organização das suas atividades ao longo do dia, ou outras dicas que possam auxiliá-la, mesmo que não precise de um tratamento de uma condição específico, médica. né? Sônia, fica aí ligadinha com essas dicas. A gente tem outra pergunta dos nossos telespectadores aqui para os doutores responderem. A Leonice, boa tarde, Leonice. Tenho diabetes e tenho dúvidas porque tenho muitas dores nas pernas e sinto muito cansaço físico. Teria relação com a diabetes? E aí, doutora? Olha, pode ter, né, Marcelo? Com certeza, a gente tem que investigar. E outras diversas causas também, né? Por exemplo, a obesidade, por exemplo, o uso inadequado de medicações, sedentarismo. Isso pode causar fadiga, dor nas pernas, então tem que ser investigado. Mas sim, pode estar relacionado. Com certeza. Doutores, adorei nosso bate-papo, viu? A gente já continua no segundo bloco, só que com mais 2 especialistas, viu? Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, muito obrigado gente. pela participação. Bom, intervalo rapidinho e na volta nós vamos continuar com as metas aí para uma saúde mais equilibrada, viu? Agora com os cuidados na alimentação e com a pele. Já manda sua pergunta aqui pra gente, já elabora aí no nosso WhatsApp exclusivo do Band Mulher, que é o 19 99196 9255, que a gente responde ao vivo pra você.